Queridos, nós sabemos que o tema do ano é renovo. Repita. Hoje eu quero trazer uma mensagem embaixo desse tema, explicando exatamente como é que esse renovo pode e vai acontecer. O título da mensagem hoje é Deus conta com você. Se você tem uma pessoa perto de você, pegue na mão dessa pessoa e diga assim: Deus conta com você. Em Colossenses, capítulo 1, 27, diz: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Esse texto é um texto que há muitos anos atrás, ele explodiu no meu coração, porque ele traz uma verdade. Quando você lê o contexto dele, Paulo está falando de um mistério, um mistério que foi revelado. E que mistério era esse? Nós sabemos que todas as coisas foram feitas por Deus. Salmos 33 diz: Ele falou e tudo se fez. Mas quando Jesus vem, quando Deus se torna homem, e depois que Ele sobe aos céus, Ele instaura, Ele inaugura o que Ele chama de minha igreja. Minha igreja. E igreja não é um templo, não é um prédio, igreja somos nós, que somos templos do Espírito Santo de Deus. Deus passou a habitar no homem. Amém, queridos? Então veja que toda a obra era feita por Deus. E aqui está dizendo algo novo. Ele está dizendo: Cristo em vós, esperança da glória. Não é Cristo sozinho mais. Também não somos nós sozinhos, de maneira alguma. Mas é Cristo em nós. É inaugurado uma parceria que combina com todo o ensinamento doutrinário bíblico. Quando a palavra de Deus compara a igreja a um corpo e chama Cristo do cabeça. Se Ele é o cabeça, nós somos o corpo. E se nós somos o corpo, somos também com Cristo, nele, por Ele, vivendo nele, Jesus. Somos a presença de Deus na terra. A igreja é isso, é a presença de Deus na terra. Emmanuel, Deus conosco. É quando você entrar num lugar, não entra apenas um homem ou uma mulher, mas entra alguém que está cheio do Espírito Santo, está cheio de Deus, e ao você entrar naquele lugar, Emmanuel, Deus está naquele lugar por sua presença. Não é Cristo sozinho, não é você sozinho, mas é Cristo em nós. Diga assim: Cristo em mim. E o que significa esperança da glória? É porque nós vivemos num mundo sem glória, queridos. Vivemos num mundo muito atribulado, num mundo que quando você liga uma TV, quando você procura algo na internet, você terá sempre 90% mais chances de ver notícias negativas do que positivas. São desastres de toda ordem. Muitas vezes esses desastres entram pela porta dentro da nossa casa e começamos a senti-los dentro de casa. Tem muitos lares que nos últimos tempos foram varridos por verdadeiras tsunamis emocionais, por verdadeiros desastres, não naturais, mas desastres sobrenaturais que entraram dentro de uma família, matando, roubando e destruindo. Mas o que a palavra de Deus está dizendo é que tudo o que acontece na Bíblia, que é profético, vai acontecer um dia, mas para aquele que crê, para aquele que tem posicionamento em Cristo, já começa a acontecer agora. A Bíblia diz que nos últimos tempos haverá uma apostasia tremenda. Jesus disse: quando o Filho do Homem voltar, será que encontrará fé na terra? Mas ao mesmo tempo a profecia diz que a glória do Senhor invadirá a terra, inundará a terra, assim como as águas cobrem o mar. Imagine isso: por um lado luta, batalha, apostasia, do outro lado feito uma tsunami maravilhosa, a glória de Deus invadindo a terra, a minha vida, a minha casa, todas as coisas. Amém, queridos? E aí você diz: e o que a gente faz, pastor? Você escolhe qual é o lado que você quer ficar.
Eu estou aqui para lhe animar a ficar no lado glorioso. Pode ser que você esteja dizendo, pastor, as minhas finanças não têm muita glória. Por enquanto. Mas Cristo em você já produz esperança da glória na tua vida financeira. Você crê isso? Amém? Pode ser que você diga, meu lar não tem muita glória hoje. Mas Cristo em você é a esperança do seu lar ser inundado de glória. Pode ser que você diga, eu fui a um médico e o diagnóstico que eu escutei não é glorioso, pastor, mas Cristo está em você. E se Ele está em você, há esperança de glória. Você crê nisso? Diga amém. Anima quem está do seu lado. Diga assim, não desanime. Cristo está em você e há esperança de glória. Amém, queridos? Como eu disse agora, tudo que é apocalíptico, tudo que é profético acontecerá um dia. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 5, tem um tema do ano, que diz, e aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Isso aqui é um trecho que o apóstolo João viu, escreveu, dizendo que um dia, em algum momento, aquele que está sentado no trono diz, eis que faço novas todas as coisas. Já é hoje? Já é agora? Pelo texto, será. Haverá quando? No futuro. Haverá um dia que ele diz, eis que faço novas todas as coisas. Mas aprenda algo importante com relação a palavras proféticas. Toda palavra profética, quando acontecer um dia, ela terá uma divisão. Ela será bênção para uns e ela será maldição para outros. Toda palavra profética, quando acontecer, ela é um divisor de águas. É a mesma coisa que você lê em Filipenses, capítulo 2, versículo 9, que diz assim, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui é um texto que está dizendo assim, que um dia, haverá um dia, que quer o homem queira, quer o homem não queira, quer ele se ache um nada, quer ele se ache poderosíssimo, não importa, seja rei, seja servo, seja vassalo, todo joelho se dobrará e toda língua confessará, Jesus Cristo é o Senhor. Dia glorioso, queridos, e dia de juízo, porque aqueles que forem obrigados a se ajoelhar nesse dia, e obrigados a confessar nesse dia, porém, tendo vivido uma vida rebelde, uma vida longe do Senhor, uma vida que nunca se submeteu ao Senhor, uma vida que nunca dobrou os seus joelhos ao Senhor, uma vida que nunca confessou, Jesus Cristo é o Senhor, será obrigado a fazer nesse dia, mas não será abençoado nesse dia. Você entende ou não? E você diz, e quem será abençoado nesse dia, pastor? É aquele que não está esperando por esse dia. Hoje, agora, já, dobra seus joelhos, abre a sua boca e confessa, hoje, agora, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para estes, quando isso acontecer, é uma explosão de alegria. Você entende? Pergunta aqui do seu lado, você está entendendo, sim ou não? Então, preste atenção, queridos. Se a bênção dos textos apocalípticos, que irão acontecer um dia, elas são bênçãos para aqueles que já vivem hoje, então isso quer dizer que quando Cristo diz, eis que faço novas todas as coisas no futuro, significa que Ele está chamando você e a mim para vivermos hoje em novidade de vida. O Senhor quer que você anteviva agora, hoje, essa novidade. O renovo precisa entrar e chegar na sua vida, na sua casa, agora. Agora, para que naquele dia, quando Ele disser, eis que faço novas todas as coisas, seja uma ratificação, uma confirmação daquilo que já vem acontecendo na sua vida durante anos, décadas e séculos. Você entende? Levanta a sua mãozinha e diga, eu entendo e recebo.
Amém, queridos? Romanos 6,4 diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em... Diga, eu quero andar hoje em novidade de vida. Vai comigo, entenda aqui o que é que significa isso. Jesus é o cabeça, diga, Jesus é o cabeça. Então, Jesus, que é o cabeça, faz novas todas as coisas. Amém? Chamar aqui um irmão. Vem cá, Marquinhos, aqui, você aqui. Vem até aqui, por favor. Vocês observaram que a cabeça de Marquinhos veio até aqui? Notaram isso, não? Observaram que a cabeça de Marquinhos está aqui. Quando eu falei para Marquinhos, quem escutou foram seus ouvidos, e a mente dele recebeu o meu chamado. E ele resolveu me atender. Quando ele resolveu me atender, quem trouxe a cabeça até aqui? A cabeça veio rolando todo o corpo. Os seus pés vieram até aqui. Cristo é o cabeça. A igreja é o corpo. A cabeça faz novas todas as coisas. Através de quem? Não tenha medo, não. Você não está falando nenhuma heresia, não. Do corpo. Quem trouxe a cabeça até aqui foram os seus pés. Se ele resolver fazer uma obra, quem vai fazer essa obra serão suas mãos. Você entende isso, sim ou não? Deus não tem mãos, senão as nossas. Quando ele fala com Isaías, ele diz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Conformosos são os pés daqueles que anunciam a paz. Como ouvirão, se não há quem pregue? Como ouvirão, se não há quem leve a mensagem? Obrigado, Marquinhos. Você entende isso? Diga assim: Jesus é o cabeça. Ele faz nova todas as coisas. Diga: o corpo de Cristo tem poder para fazer nova todas as coisas hoje. Eu quero dizer isso 1000 vezes. Não é sem Cristo. É com Cristo. É nele, por ele e para ele. Não é uma igreja acéfala, não é uma igreja sem cabeça, não é uma igreja biruta, louca, que vai fazendo o que bem entende, mas é uma igreja que se submete àquilo que o cabeça manda que ela faça. Você entende o que eu estou dizendo? Diga glória a Deus. É por isso que Colossenses 1,27 diz: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério. Diga mistério. Entre os gentios. Que mistério é esse? Cristo em vós, a esperança da glória. Amém, queridos? Como é que você acha que Deus vai utilizar a igreja nesses tempos para trazer novidades, coisas novas, renovo a essa geração corrupta? Como é que você acha que Ele vai fazer? A primeira coisa que você tem que entender é que quando Deus atua, quando Deus age, Ele age pela sua palavra. Eu já citei e vou ler uma vez mais. Salmo 33:9 diz: pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Igreja, você precisa entender que para que as coisas aconteçam na sua vida, para que as coisas aconteçam na sua casa, você precisa ser porta-voz de Deus. Você precisa abrir a sua boca. Tem que acabar a era dos agentes secretos de Jesus. Falava eu há pouco tempo com um amado meu, querido, que trabalha numa empresa, que é dessas empresas que, se você falar nessa empresa que você é qualquer coisa, tudo bem, mas se você falar sou cristão, você já é marginalizado. E essa pessoa foi a uma igreja, e ao sentar na igreja, que olhou para o lado, encontrou um colega de trabalho que é mesa com essa pessoa. E os dois se espantaram, disseram: você aqui? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Surpresa. Você fala: por que surpresa? Porque vivemos tempos que parece que nos envergonhamos de dizer
em alto e bom som que dentro de nós habita o poder dos poderes, o poder transformador, o poder que é capaz de fazer novas todas as coisas. Eu não estou aqui incitando você a ser um crente chato, viu? Aquele crente que onde chega querendo evangelizar o povo sem saber. Não sei se você entende isso. Chega perto de alguém e fala assim, eu vou te contar uma coisa, tu vai morrer. O cara, o que é isso? Vai me matar? Disse, não, porque um dia tu vai morrer. Você vai para o céu ou vai para o inferno. Não é esse tipo de coisa que eu estou dizendo. Eu estou falando de alguém que leva esperança de glória. É alguém que está num lugar e encontra alguém desesperado e ele tem a palavra de esperança. Ele é capaz de transmitir graça. Diga, transmitir graça. Sabe, queridos, há algo poderoso. Nós passamos aqui 21 dias orando. Oração não é falação. Oração é algo que move os céus. Move os céus. Há muitos anos atrás eu citei uma frase aqui, e essa frase andou na igreja durante décadas. Quando o povo de Deus ora, o que é que acontece? Os céus se movem, o inferno treme, e coisa nova acontece na terra. Diga, quando o povo de Deus ora, os céus se movem, o inferno treme, e coisa nova acontece na minha vida, na minha casa, nessa terra. Amém, queridos? E eu quero ensinar para você que, claro, oração tem muitos tipos, mas eu quero te dar 2 posicionamentos de oração. Você está aqui comigo? Você fala, por que isso é importante, pastor? Porque Deus conta com você para fazer as coisas novas na sua vida. E vai passar por isso, vai passar pela palavra. Você entende o que eu estou falando? Se entende um pouco, tá bom, porque eu vou falar mais um pouco, você vai entender o resto. Você está aqui comigo? Primeiro tipo de oração, queridos, é pedir coisas a Deus, ou apresentar coisas para que Deus resolva. Você entende o que eu estou falando? Eu oro e digo, Deus, estou enfermo, Deus, meu filho está enfermo, Deus, eu tenho um problema, Deus, preciso de um trabalho. Eu estou apresentando coisas a Deus, pedindo a sua intervenção, e isso não está errado, isso é bíblico. Filipenses 4,6 diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. O apóstolo Paulo em Filipenses está nos animando, não fique ansioso, não fique preocupado, pegue o pacote de ansiedade e conte a Deus, entregue a Deus, isso é correto. Você entende o que eu estou falando? Sim ou não? Mas esse é o tipo de oração que apresenta coisas a Deus e pede a Deus a sua intervenção. Amém? Mas há um outro tipo de oração. Esse é o tipo de oração que eu estou falando, devocional. Quando os discípulos disseram a Cristo, ensina-nos a orar, e Ele ensina a oração que nós chamamos de Pai Nosso, era uma oração com esse tipo de procedimento. Era uma oração devocional, uma oração que eu derramo o meu coração, peço a Deus perdão, digo ao Senhor coisas, me abro diante dEle, tiro do meu coração o peso da ansiedade, recebo gozo. Amém? Mas há outro tipo de oração. Veja outro tipo de oração. Em Marcos capítulo 4, nós temos um exemplo. Versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se o quê? Grande o quê, igreja? Temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Os discípulos estavam em charge, os discípulos estavam no comando desse barco, e aqui está dizendo que o barco está fazendo água. Eles, como pescadores, homens que estavam acostumados a navegar, sabiam que o risco era iminente de naufrágio. Compreende ou não compreende? Eu posso dizer assim, os discípulos estavam com um problemão. Você tem um problemão aí? Olha o que é que eles fazem. Eles despertam Jesus. Jesus está lá, está dormindo. Eles despertam Jesus e fazem aquele tipo de oração. Eles apresentam a Jesus as suas reclamações, as suas coisas. Olha o que é que eles falam em versículo 39.
Versículo 38. E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Você já falou isso com Deus alguma vez? Já teve alguma vez que estava orando e parece que Deus estava demorando, e você disse assim: Deus, parece que o Senhor não está me ouvindo, o Senhor não se importa que eu morra, o Senhor não se importa que eu me arrebente. É esse tipo de oração que está sendo feita aqui. Versículo 39. E ele, despertando. A oração teve efeito, sim ou não? Falar com Deus tem efeito, sim ou não? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Antes que se instaurasse no barco um culto de louvor e gratidão a Deus por causa da sua resposta, Jesus meio que derrama um balde de água fria na cabeça deles. Olha o que é que Jesus fala. Vamos ver o que é que Jesus fala. Versículo 40. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vá comigo aqui, preste atenção. Jesus está dormindo. Os discípulos passam por um problema. Qual é o problema? Grande temporal. Diga, grande temporal. O que é que eles fazem? Eles oram. Eles acordam Jesus. Ele diz: nos ajude, nos socorra. Jesus atende. Mas só que depois Jesus diz que eles não têm fé. Como não tem fé se eles estavam pedindo a ele que o ajudasse? O que é que Jesus estava fazendo? Vamos entender a diferença da oração. Os discípulos se aproximaram de Jesus, que é Deus, e apresentaram os seus problemas. Jesus se levanta, não apenas como Deus, mas como homem, e Jesus faz um tipo de oração diferente. Jesus não fala para Deus, Pai, apresentando os problemas, mas Jesus fala diretamente para o problema. Jesus fala para o problema, ele chama: vem cá, vem aqui, quero falar com você. Cale a boca, se aquiete, chega, já acabou a palhaçada. E aí eles dizem: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é ele? Diga, ele é aquele que faz novas todas as coisas. E o que é que ele estava dizendo aos discípulos? O que é que ele estava dizendo aos discípulos? Ele estava dizendo assim: eu esperava que a essa altura do campeonato vocês já tivessem aprendido esse tipo de oração também. A oração que fala com Deus e apresenta as coisas é uma bênção necessária, devocional, importantíssima, para lhe preparar, para nas empreitadas da vida você ser capaz de não mais somente falar ao Senhor sobre as coisas, mas você falar as coisas sobre o teu Senhor. Você me acompanha? Sim ou não? Deixa eu ajudar você. Quando a Bíblia fala de palavra, tem duas palavras em grego que é traduzido por palavra, dependendo da situação. Uma é logos, diga logos. A outra é rema, diga rema. Vamos entender isso bem claro. Quando em Hebreus 13, versículo 7, a palavra é usada a palavra logos. Diz: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, diga logos de Deus. E considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Qual é a diferença do logos para a palavra rema? Rema é a palavra declarada que traz à existência o que não existe, como se já existira. Mateus 4,4, quando Jesus está sendo tentado pelo diabo, há um momento que ele fala, e agora ele cita a palavra, não apenas logos, mas ele cita a palavra rema. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda
palavra, de toda a palavra rema que procede da boca de Deus. Ele está dizendo o seguinte: da boca de Deus sai a palavra rema, a palavra que traz à existência o que não existe, como se já existisse. Ele está dizendo: você precisa de pão, mas não é só disso que você precisa de toda palavra rema sobre a tua vida que sai da boca de Deus. Deus tem palavra rema para você. Você sabia disso? Sim ou não? Deus tem coisas para levantar na tua vida, para tirar do zero, para tirar do nada. Deus tem uma palavra para a tua família, para a tua casa, para a tua existência. É dessa palavra que sai da boca de Deus que eu não posso abrir mão. Você está comigo? Você entende, igreja? Sim ou não? É quando Romanos 4,17b diz: o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. É como Hebreus 11,3 diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra rema de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Queridos, quando João fala de Cristo, ele chama Cristo de Logos. Ele diz: no princípio era o Logos, no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, no princípio era o Logos. O Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Através do Logos, todas as coisas vieram a existir, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Diga assim: Jesus é o Logos de Deus. Quando Jesus, que é o Logos de Deus, fala, da sua boca sai a palavra rema. Diga assim: quando o Logos se pronuncia, rema. Você está comigo ainda? Você está entendendo isso, sim ou não? E o que é que a gente precisa fazer? Jesus é o cabeça da igreja e ele é o Logos. Eu sou o corpo de Cristo. Eu sou o quê? O que é que você é, meu filho? O que é que Deus espera que você seja? Não tenha medo, não vai cair um raio na sua cabeça, não, querido. Você é o Logos de Deus, através de Cristo, por Cristo e para Cristo. Você é a igreja. Você é a palavra viva de Cristo. Foi Ele que fez você. Você é o corpo de Cristo. Jesus é o Logos de Deus. Quando o Logos de Deus fala, sai a palavra que traz à existência o que não existe. Ele espera, igreja, que nesse tempo nós sejamos não um grupo muito feliz, muito divertido, muito confortável, um local muito legal para a gente ir. Ele espera que se levante aqui um corpo chamado Logos de Deus, que quando abre a sua boca, traz à existência as coisas que não existem, como se já existissem. O que é que Deus espera de você e de mim? A primeira coisa, Ele espera que nós nos entreguemos ao Logos de Deus, Jesus. Não há como fazer parte disso se eu um dia não me rendi, se eu um dia não aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu tenho que me submeter ao Logos, para que eu possa ser feito por Ele, Logos. Você entende o que eu estou dizendo, sim ou não? Porém tem mais. Também é chamado de Logos a palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia é o Logos escrito, é a palavra de Deus para nós no tempo de hoje. Então o que é que eu devo fazer? Diga assim: estudar, aprender, viver o Logos de Deus, sua palavra, a Bíblia. Então que ciclo é esse? Vamos entender o ciclo. Eu me entrego a Jesus, eu estudo a sua palavra, eu aprendo a sua palavra, eu vivo o que a sua palavra manda e eu recebo essa palavra, ela passa a fazer parte de mim. O Logos entra em mim e o Logos passa a fazer parte da minha vida. Você está aqui, sim ou não? De tanto viver este ciclo da palavra, se entregar, estudar, aprender, viver, tomar posse, de tal forma que sejamos transformados pelo Logos, naturalmente refletiremos o Logos, agiremos como Logos. Por quê? Porque nós seremos discípulos do Logos. Aquele que diz que está no Logos, deve andar como o Logos andou. E quem é o Logos, igreja? Diz esse nome. Diz esse nome. Isso é nome acima de todo nome. Amém, queridos? Não é mais barato do que isso, não dá para fazer.
O que Ele quer e espera de nós nessa geração, como sempre esperou, é que se levante uma igreja que seja o reflexo do Logos de Deus. Quando isso ocorre, nós devemos nos alimentar da palavra que sai da boca do Senhor, a palavra rema. Todo dia tem palavras a teu respeito, palavras que saem muitas vezes do inferno, mas é a palavra da boca do Senhor que quebra, que derruba, que emudece toda a palavra maldita que é dita sobre a tua vida. Essa não prosperará, porque a Bíblia diz que toda arma levantada contra você em juízo não prosperará. E por que não prospera? Porque essa é a tua herança, ó igreja, tu a condenarás. Como é que você vai condenar a igreja num juízo? Ora, numa corte, o instrumento que é usado é palavra. É quando você escutar a palavra dizendo assim, acabou, não tem mais jeito, você se levanta e diz, está só começando. Quando disser assim, você vai à falência, você não vai adiante, você vai levantar e você vai dizer assim, porque o meu Deus me suprirá em glória, segundo as suas riquezas, por Cristo Jesus. Quando você ouvir dizendo assim, o teu lar será devastado, teus filhos serão levados pelo inferno, você vai se levantar e vai dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio no Senhor Jesus e eu tomo para a minha vida a promessa que toda a minha casa será salva. É nessa hora que eu declaro o rema, que eu estabeleço uma vida rema. Eu estabeleço, não um momento rema, é uma vida rema. Em Marcos 11, versículo 13 e 14, você tem um exemplo da palavra rema, e um exemplo de Jesus, que é muito importante para a gente entender isso. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus, nunca, jamais coma alguém fruto de ti, e os seus discípulos ouviram isso. Jesus pediu, Deus, eu te peço que o Senhor destrua essa figueira, para que eles creiam que eu sou teu filho. Jesus fez isso? Jesus fez uma oração. Jesus fez uma oração diretamente para a figueira. Você pode dizer, pastor, como é que é isso? A Bíblia está cheia dessa oração. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões carnais que nós. No entanto, orou com insistência para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu na face da terra. Depois orou para que chovesse e voltou a chover. Você já viu a oração de Elias? Elias chega para Acabe e faz uma oração. Ele diz, eu estou dizendo a você que não choverá até que eu diga para chover de novo. A Bíblia chama isso de oração. A Bíblia chama isso de oração. Jesus queria ensinar os seus discípulos esse tipo de oração. Ele estava dizendo, eu ensinei a vocês a oração Logos, que é importantíssima. Sem ela não tem essa. Sem a oração Logos não tem a oração Rema. É a oração Logos que vai fazer você ter uma vida devocional com o Senhor. Que você vai encher-se do Espírito. Que você vai se derramar na presença dEle. Mas, quando você está cheio, para que você está cheio? Para dizer, estou alegre, alegre, muito alegre. Estou alegre, alegre, eu estou. Estou alegre, alegre, muito alegre. Estou alegre porque Cristo me salvou. Por isso eu canto, aleluia. Querido, o mundo não está querendo saber dessa cantoria não, meu neném. O mundo está dizendo assim, você está alegre? Bom para você. O que é que isso tem a ver comigo? É preciso que você que está alegre, porque tem tempo com Ele, porque gasta tempo com Ele, fique alegre, se regozije, transborde de alegria. Mas quando você sair dessa alegria toda, você precisa ser sal e luz. Tem que influenciar. E não se influencia com devocionais. O devocional me enche do Espírito. Eu influencio com o resultado da vida devocional. É uma vida de oração, uma vida com o Senhor. Quando eu me levanto, isso precisa refletir. Isso não é uma coisa complicada. Se você tem uma vida devocional, você vai ter uma vida rema. Se você tem uma vida que se enche de Cristo, você vai ter uma vida que vai encher os lugares de Cristo. Se você tem uma vida onde você apresenta ao Senhor os seus problemas, as suas lutas, as suas dificuldades, você terá uma vida que você dirá aos problemas e às dificuldades, o meu Deus é maior do que você, e é Ele que se estabelece e não você. Você está comigo, sim ou não? Jesus fala
a figueira, nunca mais alguém tire fruto de ti. Versículo 20, passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. O que Jesus falara se cumprira. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Pedro estava espantado. Pedro se surpreendia. Ele não conhecia esse tipo de oração. Ele não conhecia esse negócio. Você, quando procurava os fariseus, os saduceus, os qualquer seus, não era essa oração que eles faziam. Não era essa oração que eles faziam. É por isso que diziam, quando ele fala, fala como quem tem autoridade. Autoridade. Não é aquele que diz assim, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu te repreendo. Não é assim não. É aquele que diz, em nome de Jesus, que habita em mim, que vive em mim, que se move em mim, e que tomou conta de mim, eu te ordeno, sai. Você entende o que eu estou falando, a diferença, meu irmão? Pergunta com amor quem está falando, você está entendendo tudo isso? Aí você diz, como é que eu faço isso, pastor? Isso precisa ser feito com fé. No mesmo texto, no mesmo trecho. Versículo 22, ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus. Em nenhum momento Jesus anulou o Pai. Jesus está cheio do Pai. Ele apenas está dizendo, quando você está cheio do Pai, nem sempre você precisa fazer uma oração logos. Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, ele começa fazendo uma oração logos. Ele diz, Pai, eu te dou graças, porque tu sempre me ouves. Mas assim te peço por causa deles. Após fazer a oração logos, Jesus se levanta e faz a oração rema. Ele diz, tirai a pedra. O que é que as pessoas dizem? Senhor, já cheira mal. Se prepare, toda vez que você fizer uma oração rema, terá uma galera contrária. Está entendendo, sim ou não? Toda vez que você fizer uma oração rema, alguém dirá, não vai dar certo, não mexe nisso. Mas Jesus ordena, tira a pedra. E quando tira a pedra, Jesus diz, Lázaro, sai para fora. E a Bíblia diz que Lázaro sai. Jesus primeiro fez uma oração logos, falou com o Pai. E agora ele faz uma oração rema, ele fala com o problema, ele fala com Lázaro. Ele diz, Lázaro, sai para fora. Você já experimentou alguma vez orar por alguém enfermo? Que não fosse somente, Senhor, eu te peço por essa pessoa, eu clamo que o Senhor cure, mas se o Senhor não quiser curar, glória a teu nome, porque tu és Deus, se fizer é Deus, se não fizer é Deus. Você já experimentou orar fora disso? Já experimentou orar à enfermidade? A dizer assim, semente de enfermidade eu te amaldiçoo, mingue, saia dessa vida. Você já experimentou ter um filho enfermo, com febre, de noite, de madrugada, e você entrar lá 2, 3 vezes chorando, Deus ajuda meu filho, Deus ajuda meu filho, e você já experimentou alguma vez saber que Deus está com você? Que Deus já lhe comissionou, e que o que Ele espera é que você se levante e você chegue lá e diga, enfermidade eu ordeno, sai da minha casa? Isso é espantoso para você? Era espantoso para Pedro. Aí ele diz a Pedro isso, ele diz, olha, tem de fé em Deus, versículo 23, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar, repita essa frase, uma vez mais, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, mas crer que se fará o que diz. Jesus mente, queridos. Você acha que Jesus vai mentir? Jesus está dizendo que se fará o quê? Quem? Quem diz? Jesus está falando para os seus discípulos, ele está dizendo assim, se você crer, se você não duvidar no seu coração, se você estiver cheio do Logos, por que é importante estar cheio do Logos, pastor? Para orar de acordo com a vontade de Deus, para não orar bobagem, para não orar besteira, para não fazer como alguns que chegam em cima de uma Ferrari, bota a mão em cima e diz, tomo posse em nome de Jesus. Que conversa é essa, querido?
Sai dessa lama, jacaré. Vai trabalhar se você quer o carro. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando é você se encher do Logos, se encher do Logos, se encher do Logos, se encher de Deus. E quando você enfrenta um problema, você vai abrir a boca e a palavra rema fluirá como um rio da tua boca. Lê comigo Marcos 11, 24. Por isso, vai comigo. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Jesus está dizendo o seguinte: se você disser ao monte, e ele está dizendo tudo que você em oração pedir, Jesus está dizendo que falar ao monte é um tipo de oração. Precisa ter fé. E ele para um pouco para trazer um lembrete muito importante, parece fora de contexto, mas não é. Versículo 25, ele diz: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, o que é que faz? Perdoai. Para quê? Para que vosso Pai Celestial o quê? Vos perdoe as vossas ofensas. O único problema que pode impedir você de atuar como um servo de Deus, com poder e autoridade, é se você estiver afastado de Deus. E a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E ele está dizendo: se limpe, peça perdão e perdoe. Isso é um detalhe no meio disso tudo, mas muito importante. O que é que significa isso, igreja? Eu quero que você entenda. Estude e aprenda e viva o Logos. Fala na primeira pessoa, diga assim: eu vou estudar, aprender, viver o Logos. Se acontece isso, você vai começar a exercer o rema. Você diz: onde é que eu vou exercer o rema, pastor? Em todas as áreas, nos relacionamentos. Nos relacionamentos. Você vai começar a exercer o rema nos relacionamentos. Você acha que isso é uma novidade para essa igreja? Não é. Nós temos vários testemunhos. Eu lembro de uma irmã aqui que tinha um marido que dizia para ela: não lhe quero mais, não gosto de você, não te acho bonita. E ela resolveu fazer a oração rema. Ela, em particular e em segredo, fazia a oração Logos. Ela se derramava diante de Deus. Ela chorava diante de Deus. Ela dizia: Senhor, dói quando Ele fala assim comigo. Mas Deus a curava, Deus a enchia. E quando ela se levantava, ela ia no travesseiro e queria deitar, ela impunha as mãos e dizia: quando ele deitar a cabeça aqui, vai deitar a cabeça um homem de Deus. E ela ia onde ele estava dormindo e tocava nele suavemente. E às vezes ela acordava: o que foi que houve? Me assusta. Ela dizia: não, meu querido, não é nada. Mas ela estava dizendo: aqui tem um profeta, aqui tem um homem de Deus, aqui tem um homem de Deus. E o que ela estava fazendo era uma oração que se chama rema. O marido se converteu, o marido é membro dessa igreja, o marido é líder. Você entende o que eu estou falando, sim ou não? Quantas mulheres estão aqui, estão dispostas a lutar pelos seus esposos? Levanta a mão bem alta aí para ver você. Vida Logos, palavra rema. Quantos homens estão aqui, estão dispostos a lutar pela sua esposa, pelos seus filhos, pela sua casa? Vida Logos, palavra rema. Você me acompanha? Sim ou não? Exerça o rema nas suas fraquezas, declarando vitória sobre toda prisão. Você tem fraqueza? Você diz: como é que eu vou fazer isso? Joel 3,10 diz: diga ao fraco, eu sou forte. Quem aqui é fraco? Pode levantar a mão. Eu sou o primeiro que levanta aqui. Bota a mão no peito e diga: eu sou forte. Isso não é orgulho, não. Isso é dizer o seguinte: eu reconheço que sou fraco, mas tudo eu posso naquele que me fortalece. Você quer ver esse versículo completo para você entender qual é o contexto? Olha o que é que ele diz aqui, ó. Forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga ao fraco, eu sou forte. Você sabe o que é relhas de arado? Você sabe o que é podadeiras? Isso são instrumentos agrícolas. Ele está dizendo assim: eu vou transformar os teus instrumentos de trabalho em armas poderosas de guerra. Está entendendo, sim ou não? Eu não posso guerrear, eu só tenho aqui uma grelha de arado. Vai virar espada. Eu não posso guerrear. Eu nem tenho ainda o documento definitivo. Vai virar cidadão, querido.
Você está entendendo? Diz a palavra rema as tuas fraquezas. Você tem fraquezas? Você tem fraquezas? Bota a mão no teu peito e começa a dizer: eu sou fraco, mas eu sou forte. Eu que sou fraco digo: eu sou forte. Diga: eu vou fazer dos meus instrumentos fracos, débeis, armas bélicas, armas de guerra. Olha o que diz a palavra, que diz em Hebreus 11:34, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada. Lê comigo essa frase: da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. O que é que o Senhor está nos dizendo? Tenha fé em Deus. E como é que eu tenho fé em Deus? Exerça a sua fé em Deus. Sabe, queridos, quando a gente tem fé no Senhor, a gente precisa atuar como o Senhor atuaria. Ter fé prática é agir naquela situação como Jesus agiria. Nós tivemos aqui há pouco tempo Débora. Débora nasceu com hidrocefalia. Quando eu fui ao hospital, Débora era uma criança prematura, pequenininha e com a cabeça desproporcional. Os médicos queriam operá-la com urgência para colocar um dreno na sua cabeça. Mas a sua mãe, cheia do Logos de Deus, dizia: Deus vai curar a minha filha. Chama o pastor Júnior que ele vai orar e Deus vai curar. E você diz: como é que foi para você, pastor? Eu fui tremendo. Porque eu estou indo para um hospital, numa situação como essa. E a mãe está me dando uma opção: o senhor ora e a minha filha vai ser curada. E quando eu cheguei naquele lugar, eu ainda tentei fazer uma oração Logos, uma oração de consolo, uma oração que inclui Deus, utiliza o médico, utiliza a enfermeira, utiliza alguma coisa. Você fala: é errada essa oração? Não é errada essa oração, queridos, mas há momentos que você ou fala a oração rema, ou o barco vai naufragar. E você diz: o que é que eu faço nessa hora? Se só tiver você, é aquela frase espiritual, diz: se só tem tu, vai tu mesmo. E quando eu chego ali, para completar, ela tinha do lado dela uma enfermeira pentecostal, já tinha o azeite na mão, e delicadamente me arrastaram. Entrei naquela UTI de crianças, que é um lugar que eu nunca esqueço, e me levaram até o incubador, e ali eu vi Débora. Ela abriu a escotilha, meteu azeite na minha mão, bateu assim nas minhas costas, a enfermeira, que a enfermeira era grandona. Ela disse: vai, pastor. E nessa altura meu coração estava derretido, e eu coloquei minha mão dentro e disse: Débora, ser curada em nome de Jesus. E naquela hora um fogo passou pelo meu corpo, pelo meu braço, pela minha mão, e tocou a cabecinha dela. Débora foi curada. Ela hoje faz parte de um grupo de alunos especiais. Especiais porque são acima da média. Acaba de passar na faculdade com louvor. Trabalha com essas coisas de tecnologias. Quem passou um tempo aqui com Débora, conversou com ela, sabe o que eu estou dizendo. Sim ou não? Quantos estiveram com Débora um pouquinho de tempo aqui, quando ela estiver aqui? Ela estava bem? Estava normal da faculdade mental? Estava tudo certinho? Sim ou não? Quem fez isso, queridos? Deus. E ele usou quem? Um fraco. Um fraco. Um fraco que chegou lá tremendo. Mas a palavra dele ecoou no meu coração dizendo assim: fraco, diga, eu sou forte. Eu não sei se você está entendendo o que Deus quer te dar hoje. Você está entendendo? Eu pedi a Deus para que esse culto fosse um divisor de águas na minha vida e na sua vida. Jesus disse ao diabo: eu preciso de pão para viver, mas posso viver sem isso? Mas eu não posso viver sem a palavra rema que sai da boca de Deus. Isso eu não posso abrir mão. E muitas vezes nós temos aberto mão da palavra rema do Senhor, mas não abrimos mão do pão material que parece tão precioso para nós. Sabe, queridos, eu quero terminar dizendo o seguinte a você. Quando eu digo eu vou terminar, ainda não precisa vir não, porque pastor, quando diz vou terminar, ainda dá um tempinho. Estive pensando o seguinte: quantos aqui, pode confessar, não tem problema não, pode confessar, quantos aqui já foram saudados
pela polícia de trânsito desse país. Você andando, aquela luz atrás de você fez mamá, e você disse, uau, quantos? Levanta a mãozinha. Pronto. Não é bom, né? É uma coisa que a gente se assusta. Sim ou não? Você já viu algum guarda chegar para você e dizer, desculpa aí porque eu te parei, cara, foi mal. Você era para andar 40 milhas, você estava 60. Eu sei que você devia estar com pressa, é claro, mas, puxa, eu tenho que fazer algo que eu não gostaria. Me mostra os teus documentos. Já viu alguma conversa mais ou menos desse tipo? Eu nunca vi. Você já viu? A minha conversa é outra. É o seguinte, documentos. Aí a pessoa pergunta ousadamente, fiz alguma coisa errada? Ele diz, você acha que não fez? Volto já. O que é que você acha de um guarda, um officer, que para uma pessoa que cometeu um delito? Ele para a pessoa, seja qual for. Encontrou a pessoa dirigindo embaixo de influência de tóxicos. Ou então a pessoa estava andando numa velocidade bruta, enorme, que ele tem que arrestar a pessoa, tem que prender a pessoa. O que é que você acha desse policial? Pega a pessoa, para a pessoa e ele liga para o seu chefe. Alô, chefe, tudo bem? Tudo bem. Aqui é o oficial Joaquim Costa Júnior. Pois não, o que está acontecendo? Olha, parei uma pessoa aqui, e essa pessoa cometeu tais e tais e tais e tais delitos. Sim, e daí? Eu queria lhe pedir que, pela sua graça, sua misericórdia, sua bondade, porque eu sei que o senhor é um homem bom, e um homem capaz, e um homem santo, eu queria que o senhor viesse até aqui prender essa pessoa. Você imagina isso, não? Se ele não for demitido imediatamente, se o chefe for gente boa, o chefe vai dizer o que a ele? Eu comissionei você. Eu comissionei você. O que está acontecendo é que você não está acreditando que você é o que você é. Olha no teu peito, vê uma insígnia. Você é a pessoa que tem autoridade para fazer o que você precisa fazer nessa hora. Você entende o exemplo tão simples que eu estou dando ou não? Você vai sair por aquela porta e você vai enfrentar batalhas. E você deve orar sempre ao Senhor. Mas vai ter algumas vezes que você precisa lembrar que você já está comissionado. Ele está dizendo, eu comissionei você. Eu dei poder a você. Eu enchi você de autoridade. Eu espero que você faça aquilo que eu te comissionei. Em Efésios 4:29 diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra o quê? Você sabe o que é a palavra torpe? A gente acha logo assim, é palavrão. Também é. Palavra torpe é palavra de desânimo, palavra que entorpece, palavra que tira completamente a sobriedade, que causa torpor, causa entorpecimento, causa anestesia. É aquela palavra que diz, não tem jeito. É aquela palavra que diz, é assim mesmo. Eu acho que Deus só quer isso para mim. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Sim, unicamente a que for boa para quê? Para edificação conforme a necessidade, e assim o quê? Transmita graça aos que ouvem. Essa palavra transmita, a princípio quer dizer comunicação, que comunique, mas ela é traduzida em algumas versões em inglês como impartation, que quer dizer a mesma coisa. Mas quando você entende a palavra transmitir como impartation, e você vai para o grego, que o grego dessa palavra é didome. Didome significa homem-dom, homem capaz de se dar por outro. O que ele está dizendo aqui é mais do que simplesmente uma comunicação de graça. Ele está dizendo assim, transfira a graça. Transfira a graça aos que te ouvem. Transmita a graça, transfira a graça aos que te ouvem. Ele está dizendo que ele está colocando um poder na tua mão hoje. Você, quando impôs suas mãos sobre seus filhos, ele está dizendo o seguinte, transmita para os seus filhos, transmita para a nova geração a graça que te alcançou um dia, não deixa barato. Coloca a mão sobre ele e diz, você é bênção. Eu não gerei filhos para maldição, eu gerei filhos para bênção. Transmita a graça, não deixe sair da sua boca nenhuma palavra torpe. Pelo contrário, transfira a graça. Geração, transfira para a próxima geração.
Geração, não permita que a próxima geração se perca. Geração, transmita graça. Ore como Jesus orava. Declare mais as promessas do que os problemas. Poucas palavras. Seja proativo, menos reativo. Agradecer mais, pedir menos. Muitas vezes vai ter silêncio. Deus vai se silenciar por um tempo. Aproveite o silêncio para se aprofundar mais, ao invés de se impacientar. Quantos aqui participaram hoje aqui do louvor? Levante a mão aí. Deixa eu dizer uma coisa para você que pode mudar a sua existência. Muitas vezes nós utilizamos o louvor como preparação para a oração ou como preparação para a pregação. O louvor também funciona assim. Mas aquela pessoa que tem vida devocional, que chega aqui cheio do Logos de Deus, que da sua boca sai a palavra rema, quando ele coloca o pé nesse lugar, e quando começa a primeira palavra de adoração, quando começa a primeira palavra de louvor, o louvor não é preparação para nada, o louvor já é. O louvor já é pregação, o louvor já é oração, o louvor já é derramar diante de Deus, e o que vier depois como testemunhos ou palavra, ou seja o que for, faz parte da transmissão desta graça. Fica de pé, quero orar por você. Amada igreja, viva e seja o Logos de Deus. Quando abrir a sua boca, fale rema. Jesus, através da sua existência, quer desde agora fazer renovo, fazer nova todas as coisas. Eu não vou mover você hoje, porque nosso clima não está muito propício para isso. Não o clima espiritual, mas o clima humano. Mas é possível que você que está aqui tenha lutas, batalhas. É possível que você passou 21 dias de oração orando aqui, colocou pedidos na caixinha que ainda não foram resolvidos. Você já imaginou se Deus está dizendo assim, eu já te dei? Eu já te dei. Toma posse. Quantas vezes na minha vida, em lutas e grandes lutas que passei, me lembro de uma vez que eu tinha expulsado um demônio de uma moça, e essa moça era uma moça depressiva, isso no Brasil. Nós viemos para os Estados Unidos, e começamos há uns dias em Orlando, fomos aos parques, eu, minha esposa, meus filhos, eram pequenos, e também meu sogro e minha sogra, e a minha filha Priscila, a mais velha, na época tinha 15 anos, 14 anos, do nada ela entrou numa crise depressiva. Ela tinha medo de tudo, no meio da festa. Me lembro da gente entrando num parque de diversão, tendo que alugar uma cadeira de rodas para ela poder andar. E eu comecei a orar e dizer, Deus, por que isso, Senhor? Sou teu servo? Eu sou teu servo. Tirei uns dias de férias com a família e minha filha está desse jeito. O que foi que aconteceu? Conversávamos com ela, tentando descobrir o que houve. Alguém fez alguma coisa com você? Houve alguma coisa? E ela não dizia nada, só chorava e dizia, não sei, eu estou triste, eu estou com medo. E eu me lembro que no dia seguinte, quando a gente ia para outro parque, eu estava tomando banho. E eu estava orando ao Senhor, e veio assim um... Eu me lembrei da moça que eu expulsei o demônio. E aquele demônio estava agora tentando atormentar a minha filha. Não entrou nela porque ela era do Senhor, mas estava ao redor dela. E eu me lembro que eu saí do banheiro, desliguei lá, não sei nem se tirei o sabonete todo, me enrolei numa toalha, fui até a cama dela, me sentei e disse, te repreendo agora em nome de Jesus, a minha filha pertence ao Senhor, ela é uma mulher curada, em nome de Jesus, Priscila, levante. E Priscila levantou. Nesse dia nós fomos para um daqueles parques de montanha-russa, lembra ou não, desses parques? Priscila foi em todas as montanhas russas, 3, 4 vezes, e é como se nunca nada tivesse existido. Quando meu filho entrou naquele mundo das drogas, que eu já contei a vocês, nós fizemos muitas orações logo. Muitas orações que eu dizia, por que, Senhor? Por que, Senhor? Mas houve um dia que eu me juntei com a minha esposa. E nós começamos a conversar e ela disse, eu escuto passos nessa casa. Eu digo, eu também escuto. Ela disse, eu vejo como se fosse um menino correndo ali em cima.
Eu digo, isso acabou hoje. Vai acabar hoje. Não vai continuar isso aqui. Nós oramos, pegamos um azeite, subimos e declaramos que o nosso filho pertencia ao Senhor. E tudo isso numa voz muito baixa. Nosso filho estava dormindo, ele tinha um sono daqueles profundíssimos. Nós só tocamos nos umbrais da porta do quarto dele. Ele levantou e abriu a porta e disse: o que foi que houve? Eu toquei nele, ele caiu por terra e naquele dia ele levantou liberto. Ele já te deu, igreja. Qual é o problema que você está passando? Que o Senhor já te comissionou e agora falta você, com fé, sem duvidar, declarar a palavra rema. Se você tem algo, eu disse há pouco tempo que não ia te chamar aqui na frente, e não vou, mas eu vou te permitir, se você assim quer. Se você desejar vir aqui à frente e dizer ao Senhor: Pai, eu estou aqui hoje para dizer que eu tomo posição em Cristo. O Senhor conta comigo? Então Cristo em mim é a esperança da glória. Traga seu problema não para eu orar. Traga seu problema para você dizer ao Senhor: hoje eu me levanto e eu vou dizer ao meu problema: tempestade, se acalme. Vento, silencie. Enfermidade, saia. Medo, suma da minha vida, em nome de Jesus. Se assim você quer, se assim Deus te toca, pode vir à frente, em nome de Jesus. Pai amado, eu quero orar pela tua igreja. Quero clamar que o Senhor derrame do teu fogo, do teu poder sobre cada pessoa. Traz essa unção que só o Senhor dá. Enche o teu logos, o teu corpo, do teu poder, ao ponto que quando nós abrirmos a nossa boca, saia da nossa boca a palavra que transmita graça, que transmita graça, que transmita graça. Quebra grilhões aqui hoje em nome de Jesus. Eu nesse momento determino em nome de Jesus, cadeias estão sendo quebradas, destroçadas, abertas, correntes rompidas em nome de Jesus, vidas libertas, lares libertos, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus. Pelo lugar que você entrou, você vai sair por 7 caminhos desbaratado e desorganizado para não voltar mais, em nome de Jesus de Nazaré. Derrama da tua graça aqui hoje, Senhor. Derrama da tua graça em nome de Jesus. Abra a sua boca, igreja. Abra a sua boca e comece a declarar. Comece a declarar vitória nesta área que você sabe qual é. Comece a declarar agora vitória em nome de Jesus. Dá um passo à frente. Toma conta desse terreno que é teu, te pertence por herança. Deus te deu e você se levanta agora para receber em nome de Jesus. Oh glória! Em nome de Jesus de Nazaré, Pai. Derrama mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais graça. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levanta a tua mão e diz: eu sei, por fé, que as montanhas estão se movendo. E eu não duvido. Eu creio. E eu já louvo ao Senhor em nome de Jesus. Vira para quem está do seu lado e diga: pode celebrar. Diga: pode celebrar. Diga: pode celebrar em nome de Jesus. Pode celebrar. Aleluia. Fica aqui um pouquinho mais. Fica aqui um pouquinho mais. Fica aqui um pouquinho mais. Ainda vamos fazer uma oração. Vou pedir que o pastor Marcos faça essa oração. Amém. Quero dar as boas-vindas a todos que estão nos assistindo pelo nosso canal de YouTube, pelas redes sociais. Também você que nos visita. Nós não poderíamos encerrar esse momento sem antes dar a oportunidade para você hoje fazer um pacto, uma aliança com o nosso Deus. Nosso Deus é um Deus de aliança, um Deus de pacto, um Deus que não quer apenas que você o conheça de ouvir falar, mas Ele quer ter um relacionamento. E a palavra de Deus diz: se com a sua boca confessares Jesus Cristo como Senhor e Salvador, crendo no seu coração, você será salvo. A palavra diz que Jesus, Ele toca a porta do nosso coração. Ele falou: eis que estou à porta e bato. E se ouvires a voz e abrires a porta, eu entrarei na sua casa, cearei contigo e tu comigo. O nosso Deus é um Deus apaixonado. É um Deus que não quer apenas que você o siga de longe, mas Ele quer fazer parte da sua vida, Ele quer dirigir a sua vida, Ele quer abençoar a sua vida, mas para isso, necessário fazer um pacto. E eu quero convidar a igreja que me apoie,
que me ajude, porque pessoas vão estar hoje fazendo essa decisão. Pessoas que nunca fizeram isso publicamente vão estar fazendo hoje, diante de Deus, essa aliança. Feche seus olhos, baixe sua cabeça e repita essa oração. Se você a fizer pela primeira vez, faça de todo o coração, declarando assim: Senhor Jesus, hoje, diante da tua igreja, eu te recebo como único Senhor e suficiente Salvador. Eu peço perdão pelos meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida, onde ninguém jamais poderá apagar. E a tua palavra promete que os meus pecados são lançados no fundo do mar, onde ninguém mais vai poder retirar. Eu te agradeço por essa misericórdia, pela tua graça, pelo teu amor, de me receber como teu filho ou tua filha. Muito obrigado, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu quero agora orar por essas pessoas que hoje fizeram essa decisão. A palavra diz que quando alguém faz isso, existe uma festa nos céus, amém? Então hoje nós vamos celebrar, e eu quero orar por você. Quem sabe você está aqui hoje e você fez essa oração. Faz um sinal para mim, levanta uma das suas mãos se você orou pela primeira vez e você recebeu Jesus. Tem alguém? Tem alguém aqui que orou pela primeira vez e declarou sua vida para Jesus? Se tiver alguém, só faz um sinal. Amém, glória a Jesus. Amém, por essa mão que está aí, em nome de Jesus. Amém, glória a Jesus. Hoje tem pessoas, hoje existe uma festa nos céus. Amém. Deus te ama. Você que está perto dessa irmã que está aí, por favor, coloque as mãos, abençoe a vida dela. Eu quero fazer uma oração aí por ela. Aonde você está, igreja? Levante as mãos. Senhor, muito obrigado por essas vidas que hoje te recebem como Senhor e Salvador. Oh meu Pai, isso é maravilhoso, porque é a entrada para o teu reino, é o começo de uma vida abundante. Nós abençoamos essas vidas, declaramos em nome de Jesus, que agora eles recebem as bênçãos espirituais, físicas, emocionais, e nós os abençoamos e os recebemos na tua família, que é a igreja, o corpo de Cristo, e nós declaramos amém e amém. Deus abençoe, viu, querida? Seja bem-vindo nessa família. Dê um abraço nessa irmã que está ali, depois com amor. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.